Como você vai respeitar o outro se você não se respeita? Entuchar de amor e conhecimento. E eu já chorei, acabou de nascer. É um bebê reborn. Porque não existe uma sociedade sem cultura. O bicho que a gente é um bicho cultural e é um bicho relacional. Tanto a pessoa mais conservadora quanto a pessoa mais progressista, ela tá com medo. Aí você vende a vida, você vende o filho, as relações. Oi, gente, pode entrar. Esse é o primeiro episódio do podcast Cria Raiz. A nossa missão é mudar o mundo uma conversa por vez. Eu sou Camila Camilo e eu sempre chego numa cidade nova, num país novo, com uma tradição. Eu busco o lugar mais alto para expandir meus horizontes e me encontrar e mostrar que aquele espaço funciona para mim. A nossa convidada de hoje é uma cidadã do mundo. Ela já foi para Itália, para Tailândia, morou na China, mas aqui no Brasil e aqui em São Paulo ela se reencontrou. Ela já foi até VJ da MTV. Estudou filosofia, é atriz, jornalista. Seja bem-vinda, Tayan Miller. Ai, que honra. Obrigada, Cris. A honra é minha, a honra é minha. Eu queria começar essa conversa falando do Cria Raiz, falando de criar raízes. E falando de criar raízes, onde estão essas raízes? De onde você vem? Tipo, o que te forma? Que me forma, eu acho que o que me forma é um caldo tupi-guarani germânico ibérico do sul do país, assim. Eu sou do sul, né? Eu sou de Porto Alegre. Tanto minha mãe quanto meu pai são bem do interior, então eu tenho uma história muito rural na minha vida, assim, né? Os meus avós, eles são de regiões rurais, assim, então essa coisa do interior, do campo, é muito viva na minha memória de criança. Eh, mas eu sou muito urbana também, né, eu fui criada em Porto Alegre, apesar de frequentar bastante o interior do Rio Grande do Sul, e depois vim para São Paulo muito cedo, assim. Então eu virei uma cidadã urbana com uma nostalgia eterna do campo, assim. Aham. Você sente muita saudade ainda? Sinto, e eu acho que na verdade a minha vontade, né, eu acabei suprindo quando eu resolvi ter a minha casa no campo também, assim, consegui, né, ter Conquistou esse e espaço. conquistei esse sonho. E aí E você fez um projeto todo sustentável para essa casa do campo. Como é que foi a concepção dessa proposta? Como é com o Martinho lá também, né? sim. É que eu sempre tive esse sonho, né, de ter uma casa, aquela música da Elis Regina, né, "Eu quero uma casa de campo", sempre tive o sonho, mas eu também queria fazer algo que não interferisse naquilo que me dava mais prazer, que é estar o mais próximo e mais conectada possível do que a gente chama de natureza, né, eu não gosto muito desse conceito, natureza, né, porque parece que a gente não faz parte dela, né. Mas assim, enfim, do que a gente chama de natureza. Então, quando eu fiquei muito tempo procurando um terreno, anos mesmo, anos, e aí tipo, aí, sei lá, sobrava uma grana, eu ia lá, mas aí já estava mais caro, não sei o quê. Enfim, na pandemia eu acabei achando esse terreno, no Alto da Mantiqueira, assim, e tinha lá uma casinha construída há mais de 40 anos, assim, super simples, das pessoas que moravam lá e plantavam batata naquela região. E era uma casa que não tinha luz elétrica, era uma fossa de sumidouro e um cômodo só. E aí eu cheguei e pensei: "Bom, eu não quero fazer uma obra suja", porque obra sempre traz Total, traz sujeira, né. coleção e tal. Como é que eu posso fazer para adaptar essa casa para minha família, que é pequena, que são 3 pessoas, né, mas de uma forma muito limpa e que ela tenha autonomia energética também, porque eu sempre tive, acho que essa ideia um pouco sobrevivencialista, meio de bunker também, se der alguma merda, eu pra onde ir. É pra você. Então, sei lá, pode ser uma ilusão, mas me traz um conforto psicológico, sabe. Então eu peguei, primeira coisa, a coisa do esgoto, que era uma fossa de sumidouro, que é muito comum, né, no interior, assim, então imagina, vai tudo pra terra ali, e a gente bebe a água dali. Então Então você assim precisava tratar. é, assim, não faz nenhum sentido, né, aquilo. Então a gente colocou um biodigestor, eu fiz uma obra, assim, tipo, dividi ali os cômodos melhor com tijolo ecológico, que é um tijolo que consome 90 e poucos por cento menos de água, ele seca naturalmente, ele é tipo um Lego, assim, que também não Uhum. usa, sabe, a massa para juntar.
Aí eu fiz um acabamento de cimento queimado feito de biomassa também. Então eu fui fazendo essas escolhas simples, na verdade, nada demais, assim, porque a casa é super pequenininha mesmo, mas que foram fazendo uma diferença. Aí já tinha um fogão a lenha bem típico de Minas, assim, que tem uma serpentina que esquenta o banho, que é uma maravilha, assim. Então é essa coisa de ter uma mesma fonte energética para 3 fins, né, então lá é frio, toda noite a gente acende o fogão que esquenta o ambiente, a gente cozinha no fogão e aí já tem um banho quente feito com água da cachoeira, tipo A aquecida a mais lenha. limpa que você podia ter. Tipo um luxo, pra mim isso é um luxo, assim. E, enfim, E você teve e botei ela virou off-grid também, botei placa solar, ela não é conectada nos postes. ótimo. Você fez parte botou a mão na massa no processo da sua casa? Como foi pra você sentir isso também? O Martim participou? Sim, Martim plantou a árvore já lá. E a gente tem uma hortinha por enquanto, uma hortinha, assim, ao redor da casa mesmo, mas a gente tem a ideia até, a gente está em contato com uma ONG que topou, assim, nos ajudar também com esse saber da coisa da agrofloresta. Que seria, assim, como uma coisa que não tem de a gen só para, né, a gente e excedente a gente daria ali na região, eu queria começar experimentando um Um espaço compacto? espaço compacto, só que assim, a terra ela precisa ser olhada, ela precisa de você lá, então é um pouco de ilusão pensar que você vai ter uma terra e que a não ser que você contrate um monte de funcionário, que não é a minha ideia, assim, sabe, você precisa estar lá. Eu não tenho muitos amigos da vida inteira, eu falo que eu sou uma amiga de baixa manutenção, assim. Eh, mas porque a minha vida mudou muito, eu mudei Você muito de viaja casa, muito. viajei muito, parecia que eu não tinha raízes, tô fazendo esse esforço agora. E aí uma colega me falou assim que tem gente que, tipo, quando a gente planta uma floresta, a gente vai semeando e a floresta cresce sozinha, você não precisa olhar. Sim, Ela se vira. Mas uma horta, que são as relações interpessoais, pede presença. presença, Tipo, o alimento pede presença, pede nutrição, é de olhar, pede a olhar, energia ali, cuidado. E aí, tipo, um pouco nesse cuidado e nessa relação com a terra, considerando que a gente é natureza, né, Aham. tô com você nessa reflexão, a sua infância foi muito próxima da natureza e você tem feito um movimento grande pra sua maternidade também se conectar com a natureza. Sim, O que não acontece, a gente até estava falando no off um pouco sobre a diferença do comportamento, da estrutura física das crianças que têm acesso à natureza e que não têm. Como tem sido para você nesse papel dessa maternidade, trazer a natureza como centro, revelar esse amor por ela também, e ao mesmo tempo advogar por isso para mais crianças, né? sim. O Martim quando ele fez 1 ano, eu me mudei para uma casa e desde então a gente mora em casas, que foi uma escolha, enfim, que tem um privilégio poder morar numa casa também, né, apesar de que, enfim, no contexto urbano, acho que no interior é um pouco mais fácil. E que é uma coisa simples, né, eu também, morei em casa, mas a coisa da casa já é totalmente diferente do apartamento, assim. Primeiro porque você tá no chão. Você tem uma relação direta com o chão, com o pé no chão. Eu tenho um quadradinho de grama em casa, é pequenininho assim, uma coisinha assim. Mas ali a gente tem um limoeiro, que aliás está lotado de limão siciliano, tem uma jabuticabeira, tem uma hortinha também, sabe? Tem os passarinhos que vêm, a maritaca, ele tem uma relação com o céu, então ele vê lua, ele vê sol, ele vê estrela quando tem, né, em São Paulo, porque é raro, assim, uma estrela, né? Então, assim, eu acho que só essa escolha, que ela trabalha muito no campo sutil, eu vejo que é muito, muito assim, eu vejo ele diferente, por exemplo, de crianças que eu sei que viveram a vida inteira em apartamento. Assim, vejo pela forma com que caminha, que se movimenta, assim. E eu fui uma criança de apartamento. Apesar de ter essa relação com o interior por causa de casa de vó, primo, eu fui criada num apartamento de 55 metros quadrados, com 5 pessoas morando. Então, assim, e na frente da televisão. Então eu fui uma pessoa que demorou um pouco para ter a questão da coordenação motora, sabe, eu era meio descoordenadinha da escola, assim, eu nunca era escolhida na educação física, e aí eu não queria isso para ele. E eu acho que, ter tido a escolha de criar ele em casas e agora também ter essa casa de campo aí onde ele fica completamente solto, a gente acabou de fazer uma casa na árvore para ele. Ai, nossa, que É tipo a minha criança interior realizando o próprio sonho, sabe. Construir essa casa na árvore pra ele, que tem um escorrega que desce da árvore. Então é uma coisa que eu vejo hoje, ele é uma criança capaz de contemplar a beleza
natural. Então, quando ele tá assim, ele chega lá que tem cheiro de eucalipto, né, assim, lá aquela região, ele respira, ele fala: "Como é bom, né, mamãe, não sei o que, tá aqui". Então é uma coisa que eu acho que ele vai levar pra vida, assim, porque não tem como você ajudar a preservar algo que você não conhece e não ama, Total. né, que vira uma coisa abstrata, a natureza, né. Não, e todo tempo a gente fala sobre isso, sobre a gente ser parte da natureza, sobre conhecer e respeitar a própria natureza também, sabe. O próprio corpo, O sentir. próprio corpo, exatamente. E aí nessa coisa de respeitar o sentir, respeitar o próprio corpo, a gente tá num momento desafiador, especialmente quando a gente debate questões de gênero, como é educar um menino. Olha, bem desafiador mesmo, porque eu sempre falo, se eu tivesse uma menina, a cartilha estava pronta. Estava pronta, eu fui criada numa casa só com mulher praticamente, eu tenho toda, né, o que é ser mulher nesse mundo, tudo que eu enfrentei, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei. E aí tem que criar esse olhar que é como criar um cara legal nesse mundo. Um cara massa, Gente sabe? boa. Gente boa. E um menino branco, privilegiado, porque vem de uma outra história, inclusive, diferente de mim e do pai dele, né? Já vem com muito mais Acesso, acesso, visibilidade. exato. Como essa pessoa pode ser um cara massa, assim. Enfim, eu como estratégia, né, e a gente só vai ver depois o resultado, mas tá funcionando por enquanto, eu tenho o maior orgulho, meu filho é um menino super empático, assim, Sensível. sensível, empático, e que em primeiro lugar ele foi, assim, inundado de amor. É assim, eu escolhi se é para pecar, eu quero pecar pelo excesso de beijo, de abraço, de afeto, de afago. Desde que ele mal sabia falar, já estava lá no livrinho dos sentimentos. Vamos conhecer os sentimentos, dar nome para eles, a validação dele sentir, que eu acho que é a coisa que é mais tóxica para o masculino, que é isso, né? Você, imagina, você é um ser que não pode se permitir sentir. Se você não pode nem entrar em contato com o que você sente, como você vai acessar o que o outro sente? Como você vai respeitar o outro se você não se respeita? Então eu começo muito por essa noção de autorrespeito, de autoescuta, né, e de muito afeto, uma construção de autoestima baseada não na força, na virilidade, mas no afeto mesmo. E, claro, aí também vai a escolha da escola, não é uma escola que já tem uma visão construtivista, com pensamento antirracista, com pensamento feminista, né, tipo, acho que tudo ajuda. Os livros, agora a gente está na onda do Mundo de Sofia. Ai, a gente comentou, sim. No Mundo de Sofia, tipo, a gente já tá no volume 2, então assim, eu vou passando por toda a história do pensamento com ele. E cada autor que vai se apresentando, ele tem 8 para 9, tá, pode ter gente que tá falando: "Ai, tá muito Total, teve um cedo". Mundo de Sofia com 10. Não, tá bom. Pois é, mas é porque assim, eu estudei filosofia, ele me viu na pandemia estudando filosofia, porque era online, às vezes ele estava no meu colo, e acabou que ele se interessou, ele se interessa verdadeiramente. Eu falei: "Ah, por que não? Daqui a pouco revisita se não entendeu Com alguma coisa". certeza. Mas aí a cada autor, a gente vai refletindo. Tanto é que agora, esse papa, o papa novo, né, ele é da ordem de Santo Agostinho, e a gente tinha recém visto o Santo Agostinho tomando e ele: "Santo Agostinho", ele ficou super desconfiado. E o Santo Agostinho falou das mulheres, teve um pensamento ali machista, então assim, Ele já pegou. já pegou, entendeu, o que que ele sabe o que que é, entendeu, o pensamento de Santo Agostinho, assim. Enfim, então eu acho que é entuchar de amor e conhecimento, para começar, assim, Com certeza. e conexão, né. Mais do que pensar em arte para criar algo para sua artista, que arte é essa que você nutre em você, sabe, para continuar viva? Que nutre. Eu sou muito nutrida pela literatura, desde sempre. Eu acho que eu sou muito conectada com a literatura. Assim, os escritores para mim estão no topo da cadeia do negócio todo. Mas eu descobri recentemente a pintura. Olha que louco. Nossa, E para mim tá nesse lugar totalmente nutritivo. Gente, é um sino de tem Cristo. Santo Agostinho tá revoltado com a minha fala. tem um relógio cuco aqui. Eu descobri como uma forma terapêutica mesmo. Eu sempre gostei de desenhar e tal, mas foi uma coisa que eu larguei, assim. E aí, ano passado, eu resolvi fazer um curso de pintura a óleo com, o Renato Rios, que é um amigo que é artista
visual, assim, muito interessante, eu gosto muito do trabalho dele. E aí foi tão louco, assim, porque foi esse espaço de não era produtivo. Uhum. Eu não estava fazendo porque mesmo assim, eu assisto filme ou série quase todos os dias. Tipo, isso pra mim eu sempre fui cinéfila, por isso que eu acabei nisso, mas assim, primeiro porque eu gosto, segundo porque pra mim eu fico também aqui pensando nos meus projetos e tal. Então acaba sendo um pouco produtivo também. Eh, a música, sei lá, também me dá muitas ideias, né, da coisa do audiovisual, do teatro. O teatro eu sempre vou ver para ver o trabalho dos amigos também. Agora, essa coisa da pintura era totalmente para mim, um exercício de fluxo de consciência e de manifestação e de expressão totalmente desse inconsciente, assim. Eu ficava viajando na mistura das cores, como a tinta a óleo, né, como ela ia criando essas nuances, assim, e como os acidentes iam acontecendo ali, que iam formando imagens que significavam para mim a partir da minha leitura. Foi uma viagem, assim, eu comecei a pintar, e aí eu pintei algumas coisas, agora eu tô numa viagem de pintar azulejo para o meu sítio, que eu quero fazer uma parede de azulejo. Nossa, sabe que você falou pintar azulejo? Acho que uma das coisas mais maravilhosas que eu vivia no passado foi ficar sozinha na galeria da Adriana Varejão, no Nossa, Inhotim. incrível. Eu fui num dia que o Inhotim estava, tipo, fechado, assim, era um evento privado, e aí me esqueceram na galeria, assim, eu fiquei sozinha lá. Eu lembro que eu sentei no chão, nos azulejos azuis, Aham. e eu para cada lado que eu olhava, as imagens se encontravam diferentes, Não, assim. foda. E eu chorava, Incrível. chorava muito num lugar que era do tipo: "Meu Deus, como eu queria que as pessoas pudessem ver beleza nisso, que elas pudessem Isso. sentar e contemplar". Até ia te perguntar, agora que você pinta, sua relação com a contemplação, Sim. tipo, a apreciação, como é que você materializa também isso depois na vida, né, porque o que a gente contempla ajuda a gente a criar também. Eu adoro museu, né, eu também me identifico com você com isso. Aliás, a Varejão, a obra da Varejão me inspirou para essa pra azulejo. Maravilhosa. Sem pressão, mas Ah, nem só é. só uma inspiração. Mas, mas eu adoro, 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 adoro me enfiar no museu, assim, não tem cidade eu fecho muito com o Henrique, né, que é meu companheiro, assim, a gente tem uma coisa todas as cidades que a gente sempre vai aos museus, assim. E a gente sempre gosta de uma coisa histórica, eu sou muito conectada à história também, para entender, né, que ancestralidade é essa desse lugar. Aí a gente fica conectando a comida com a arte que é produzida ali, com os murais que a gente vê na cidade de grafite, sei lá. Quanto a essa coisa da arte contemporânea também, né, o que está sendo produzido, como é que as pessoas que imagens as pessoas daquele lugar, né, estão gerando ou que a curadoria daquele lugar está escolhendo para expor ali. Então eu acho que o meu lugar maior de contemplação na arte é, de fato, o museu, assim. E você é daquela que, tipo, avalia a obra? Porque eu brinco que tem 2 tipos de pessoas no museu. A que senta e faz comentários, e tipo, avalia, e daquela que consegue só abraçar a contemplação, assim, tipo, Eu gosto de ler tudo, tudo que tá lá. eu gosto de entender profundamente e de mergulhar e tentar entender Por o quê? que que aquela criatura, entendeu, onde é que ela chegou naquele negócio ali. Total. Sabe, e eu já chorei em museu, eu já chorei, já fui completamente impactada, assim. Total. Tem uma exposição agora no IMS, não sei se você viu, que tem uma fotógrafa sul-africana. Ainda não. Ai gente, eu tô com um negócio com o nome que enfim, o A nome gente dela me escreve fugiu. aqui na É, descrição do uma vídeo dela. fotógrafa sul-africana que ela tem um trabalho com comunidade LGBT de lá. E tipo, cara, eu não sei por quê, mas eu entrei na sala dela, assim, e eu na hora comecei a me emocionar, assim. Uau. E não tem muita explicação, né, por quê, assim, o que naquelas imagens, assim, eu fui muito arrebatada. Eu me lembro de chorar que nem criança nessa primeira exposição do Van Gogh que eu fui também. Eu tive isso no primeiro quadro do Da Vinci que eu vi no Louvre, que foi a Virgem da Janela, Você e foi arrebatada. completamente arrebatada. Eu lembro de ficar, tipo, acho que uns 30 minutos parado, assim, diante do quadro, porque em comparação com a Mona Lisa é um quadro bem grande, Sim. e
E aí todo mundo ignorava ela, assim, mas eu tinha a sensação que ela estava olhando pra mim e rezando comigo, sabe assim? Tipo, Uau! foi muito louco, assim. Demais. Mas que eu sinto que a gente vem numa onda de plastificar, né? O algoritmo dá pra gente só aquilo que a gente gosta. Nossa, isso tá acabando com o mundo. E aí eu lembro, tipo assim, todo ano pega aquele resumo das músicas que você ouviu, sabe assim? Tipo, Aham. que todo mundo fica postando e tal. E aí, do ano retrasado pra cá, veio pra mim que você ouviu menos novos artistas do que em anos anteriores. Falei: "Putz, eu tô ficando viciada nas mesmas coisas, eu Mesmas tenho coisas. eu tenho que ser intencional em buscar novas referências". E isso é desafiador, porque às vezes, Muito. tipo, na ultra customização das coisas, na arte que é feita, tipo, a inteligência artificial copiando todas as referências, e aí a galera do estúdio Ghibli que fica, tipo, teve uma discussão imensa sobre todo mundo querer uma arte daquela pra família, tipo, ao mesmo tempo que eles com 2 anos pra criar uma animação, Sim. e aí a inteligência artificial copia tudo. Então, a inteligência artificial não vai ser capaz de ser você na Verônica. Espero que não. Eu não sei, amiga. Tá, Eu não sei, ai, dá pra falar foda? Dá, né? dá. O foda é que a gente não sabe o que esse negócio vai ser capaz de fazer, porque acabou de nascer. É um bebê reborn. Ai, nossa! Menina, esse negócio de bebê. É um bebê reborn na inteligência artificial. E eu acho que eu tenho uma teoria de que em toda grande revolução em que o capitalismo precisa se reinventar para continuar sendo o modelo econômico dominante, vai tirando um pouco da arte e da cultura, porque a arte e a cultura é o que faz a gente ser rebelde. Sim. Tipo, a arte e a cultura faz a gente querer mais. As histórias que a gente conta, até vou trazer a Verônica um pouco aqui agora, Aham. nesse lugar de fazer justiça dentro do sistema, Sim. se revelar, se rebelar. O quanto isso inspirou também outras mulheres a se moverem. Total. Não, a Verônica, eu até hoje, assim, eu escuto muita gente vem assim, é engraçado, às vezes eu tô num lugar totalmente aleatório, sei lá, e vem uma mulher e só pega na minha mão e olha no fundo do meu olho e tipo, sabe, eu entendo o que é. É do Verônica ou da Marina também, que também trouxe bastante esse lado, assim. Bom, voltando à coisa da inteligência artificial, eu realmente não sei o que ela vai ser capaz de fazer, mas ao mesmo tempo, eu sou otimista, porque eu acho que a cultura e a arte, de fato, nunca vão morrer. Porque não existe uma sociedade sem cultura. Ela pode ser uma cultura dominada, censurada, podada, mas ela escapa pelas frestas, sabe. Não é à toa que a nossa produção cultural talvez mais interessante, assim, do Brasil, ela veio num momento onde estava totalmente achatada, censurada, né. Imagina, a Tropicália, né, surgiu disso aí. E você vai ver, assim, vários lugares do mundo, lugares onde tem ditaduras cruéis, onde os artistas eles se expõem até risco de vida. Tem muita produção cultural interessante. Então esse medo eu não tenho, eu não acho que a cultura e a arte vão morrer, porque se morrer a gente morreu. Faz parte da gente. O bicho que a gente é um bicho cultural, e é um bicho relacional, e é um bicho contemplativo também. Total. A gente não consegue ficar sem. Eu fui pra Serra da Capivara esse janeiro de 2025 pra de férias. E lá no Parque Nacional da Serra da Capivara tem mais de 1.300 sítios arqueológicos com Sim, pinturas rupestres, né. queria muito ir. Meu, eu recomendo, é tipo uma viagem. Hã. E aí, assim como você, eu sou da pessoa que fica, lê tudo e tal. A gente visitou uns 40 sítios arqueológicos, mais ou menos 10.000 pinturas. E você falou do ser humano ser um ser humano contemplativo. Muitas das pinturas de 12.000 anos atrás traziam momentos que você pode imaginar ler como festa, Sim. como contemplação dos animais passando, É. como dança, movimento. Então, se há 12.000 anos a gente fazia isso, eu realmente espero que a gente consiga superar Uhum. esse momento em que parece que tudo está sendo plastificado e tirado da gente, em que ao mesmo tempo a gente está lutando para sobreviver.
Eu acho que eu sou bem pessimista em vários pontos, Uhum. mas esse ponto eu não acho que a gente vai. É tipo, bananeira não dá manga, sabe? Nós somos seres. Esse aí. A gente continua fazendo a festinha. A gente, na verdade, continua vivendo de uma forma, por incrível que pareça, muito diferente, mas em essência a gente quer as mesmas coisas. A gente quer estar com os nossos, a gente quer se proteger. A gente quer se sentir seguro, a gente quer dar risada com quem a gente ama, né. A gente até hoje a gente às vezes você tá, sei lá, na serra, qualquer lugar, você tá numa roda de fogo, assim, aquilo traz um "Nossa, é isso que eu sou, caramba", Acende a alma, né? acende a alma. Porém, eu acho que daí, por outro lado, eu acho que a gente acabou de jogar no mundo esse bebê reborn aí, que é a inteligência artificial, que eu acho que aí o risco não é a gente perder a nossa essência, mas esse bicho nos dominar, porque vai ser de fato mais inteligente que a gente. Não sei, pode ser uma viagem distópica, pode ser que a gente daqui a 30 anos ria dessa entrevista, "Ah, coitadinhos ali, achavam que iam ser dominados, estavam com medo dos robôs e tal", pode ser, tomara, na verdade. Mas, eu acho que o mundo como a gente conhece tá prestes a realmente mudar radicalmente, assim. Total. Eu li em algum momento você falando que sair da Verônica foi super desafiador para você. Sim. Em que momento você está agora emocionalmente, se fortalecendo? E como cuidar do coração para que quando a gente transiciona para Aham. uma coisa nova, para um momento novo da vida, a gente não se perca da gente nesse processo? Nossa, que pergunta maravilhosa, Camila. Não, porque a gente fala pouco disso, né, desse recolher também, né. Que a gente vive num mundo tão que é tudo pra fora, tudo precisa ser mostrado, né, posto logo existo, né, não é Sim. mais o o Descartes lá, né, não Ficou. nem sabia, né, o que que era isso, mas, que eu tô justamente nesse momento, eu acho, de recolhimento. Você falou das redes, né, eu acho que na pandemia, por exemplo, me veio muito essa ansiedade de promover conversas como você está fazendo aqui, com pessoas, porque eu pensei assim, eu me senti encurralada. Foi ali que eu fui estudar, fazer a pós em filosofia também, porque eu pensei: "Cara, eu preciso entender minimamente, traquear", né. Talvez seja uma coisa controladora também da minha parte, mas, tipo assim, eu preciso traquear minimamente esse momento, Deixa enxergar eu deixa eu saber onde eu tô o que que pisando. tá acontecendo aqui, sabe. Eu preciso, integrar e elaborar isso. E aí a filosofia, não sei se me pirou mais ou me ajudou, mas me deu uma visão. Foi ali que eu estudei o ecofeminismo, e aí eu abri espaço, né, para conversas, e aí eu estava naquele momento de usar realmente as redes para isso. Eu vou te falar que nesse momento agora, eu tô bem mais, um pé atrás, assim, eu tô observando, porque até essa coisa de estar produzindo conteúdo constantemente, é uma coisa que eu tô tentando entender, aonde leva isso também. Será que é realmente eficaz? Você está botando ali essa O tempo energia todo. o tempo todo, onde na verdade você tá, né, você não absorve mais nada, assim. Eu tenho uma profunda ansiedade de fazer um scroll no meu feed, assim. Total. Porque eu sou uma pessoa que eu realmente as coisas, os assuntos que me interessam me pegam. Aí o algoritmo já sabe o que me Continua te interessa. mandando mais. E continua me mandando mais. E aí, cada vez eu vou fazendo assim, eu vou ficando uma pessoa mais ansiosa ali. Então eu tô num momento de dar um passo para trás e entender onde realmente colocar a energia, mas eu desconfio que não seja mais tanto ali. Olha, Por isso eu que eu tô falo da ONG, eu falo, sei lá, né, tipo essas ações que você faz, que você tá ali na internet, mas você tá fora, total, você tá sempre. indo. É, a internet virou consequência. Viram Funciona. consequência, exatamente. Vamos falar disso, mas que foi feito na realidade, né. Aquilo como via principal, como meio, não é uma coisa que nesse momento eu tô acreditando. Eu super te entendo. E eu queria voltar um pouquinho no você estava falando sobre estudar o ecofeminismo, queria estrear com você um quadro que chama Climão com K. Climão com K. É. E aí a minha pergunta do climão é: quem tem medo das ecofeministas? Oh, todo mundo, o mundo inteiro, eu acho. Por quê? Ah, cara, porque o mundo tem medo das feministas, né. Parece que as feministas as pessoas têm enfim, é uma confusão de conceito. Eu, por exemplo, sou muito atacada quando eu falo a palavra patriarcado, por exemplo. Meu Deus!
não, o cristalzinho patriarcado não pode ser tocado. E me entristece que mulheres, elas estão prontas a vestirem suas armaduras para defenderem o patriarcado, sabe? É nesse nível, assim. Ai, eu sinto essa raiva também. Então, assim, o feminismo por si só já é uma coisa muito distorcida, não entendida, atacada. É quando você bota o eco, aí pronto. Aí todo mundo acha que eu não sei qual é o medo das pessoas, de verdade. Quando a gente fala em ecofeminismo, por exemplo, a gente tá falando de cosmovisão, né? É todo um pensamento não exploratório em relação ao planeta, às mulheres e a todos os corpos mais vulneráveis, aos animais, né? Então, assim, é você mudar a relação de dominação, exploração e tirar proveito daquilo, sugar daquilo para o seu proveito e entrar numa cosmovisão de colaboração, de integração, de entender que você é parte desses entes, desses seres também, né? Então, acho que esse é o clique que nos salvaria, talvez. A gente vai ter esse clique? Ou vai ter a tempo? Não sei, Você mas acha que a arte pode ser o caminho para ajudar a gente a ter esse clique? eu acho que a arte talvez seja a via um pouco mais direta. Feminismo interseccional, as lutas do feminismo interseccional com a luta ecológica, que para mim é a mãe de todas as lutas. Não adianta a gente brigar pelo social aqui se a gente não está vendo esse colapso daqui. Eu fico com a Celinha Chacriabá fala exatamente isso que você falou. Ela fala que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. A mãe de todas as lutas. E nesse lugar de a mãe de todas as lutas, eu tenho, enfim, lidado com muitas mulheres que estão na linha de frente Aham, da luta contra a luta climática. sim. São elas que acolhem, são elas que protegem. E você passou por 2 situações extremamente desafiadoras no ano passado. Uhum. Uma acompanhando sua família durante a tragédia no Rio Grande do Sul e tudo mais, e fugindo do furacão Milton. Do Milton. Não, a minha família não foi diretamente, quem tá lá ainda, né, não foi diretamente atingido, porque moravam em prédios ou lugares mais altos, mas eu estive lá no Frapa, do festival de roteiro, e foi muito louco ver a minha cidade, assim, com onde eu ia, eu via a marca da enchente, assim, e fiquei muito chocada, sabe, e ouvindo as histórias, assim, é um trauma muito grande, né. Eu falei com, enfim, um rapaz que era dono de um café e ele chorando, assim, falando que o café dele era na Casa de Cultura Mário Quintana, assim, que foi totalmente invadido, ele perdeu tudo. E, tipo, é isso, ele estava com um bebê que recém tinha nascido, porque as tragédias, elas vêm, elas não escolhem o momento oportuno para elas chegarem onde você está organizado para enfrentar a sobrevivência. Às vezes é isso, às vezes seu filho acabou de nascer e a sua casa isso é um negócio ali, suado, é invadido pela água, né. E é muito triste e é muito chocante que hoje não foi feito nada, pelo menos até onde eu sei, Não. para mitigar, né, e para prevenir que aconteça de novo. Isso é a coisa mais chocante para mim. Eu vi recentemente uma pesquisa do ITS Rio falando que 7 em cada 10 brasileiros já vivenciaram ou Uhum, conhecem alguém que vivenciou um evento climático extremo. sim. E que a cara dos eventos climáticos extremos para o Brasil, essa daí já é uma pesquisa da galera do time de insights da Globo, principalmente para os jovens, são as enchentes. É tipo o medo de perder tudo. Aham. Minha pergunta para você nesse sentido é: não existe ecofeminismo sem justiça climática. Exato. Não E existe feminismo sem injustiça climática, é isso que as pessoas têm que entender. completamente. Não existe luta social, não existe reforma agrária, não existe, enfim, qualquer luta social. O mais louco é que eu acho que no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. O que eu leio o cenário de hoje com essa distopia toda polarizada, né, politicamente, onde existem 2 lados muito evidentes, parece que o mundo foi rompido, né, realmente são 2 cognições que funcionam de uma forma diferente, e que para mim elas foram muito criadas também, por essas big techs aí, eu acho que não é nada à toa, sabe, eu acho que não sabemos o que está de fato por trás disso, mas eu vejo muito assim, quando você vai lá estudar o Cambridge Analytica, né, como começou todas essas ondas, né, de
ruptura, assim mesmo, onde a gente se separou mesmo. Mas se você for pensar, tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo. Tanto a pessoa mais conservadora quanto a pessoa mais progressista, ela tá com medo. E o medo se fundamenta, ela é um medo real. Tem algo na nossa entranha, tem algo no nosso, nas nossas células, nas nossas mitocôndrias, que tá falando igual o passarinho que sai voando quando pressente o tsunami. Uhum. Eu acho isso. Eu acho que a gente e a Terra, nós somos a mesma coisa e a gente está em constante comunicação. Só que os nossos canais estão bem sujos e a gente não consegue. Perdeu a conexão, né? A gente não perdeu, aí que tá. Eu acho que a gente só não consegue enxergar claramente. Porque a gente é atravessado por muita coisa. Mas a gente tá. Tem alguma É como coisa. se a nossa tivesse interferência nas nossas frequências. Exato, mas a gente tá conectado e a gente tá sentindo e a gente tá com medo. Como os animais quando correm para a montanha, quando antes de todo mundo, antes da gente mesmo ver o tsunami, eu acho que a gente está acontecendo isso. E todas essas reações políticas extremas, eu acho que elas são reações a esse medo. E eu acho que quando todo mundo, assim, aí tipo uma coisa utópica, talvez se as pessoas se derem conta que elas querem a mesma coisa, né, que no fundo a gente quer a mesma coisa, assim, sabe, todo mundo tem que querer justiça climática. E eu acho que inclusive o cara que tá querendo fazer a base lá em Marte, porque que porra tem pra fazer em Marte, gente? Que merda de vida em Marte. Puta que sabe, até o cara ou no bunker, que porra quer viver num buraco? Total. Até esse cara tem que se dar conta. Eu sinto, parte das nossas pesquisas, tanto que, assim, dentro do meu instituto, parte das nossas pesquisas foram para entender por que que o medo mobiliza as pessoas Sim, num lugar da promoção do acúmulo, sim. da, Você- tipo... Não, é assim, Vou fazer meu cercadinho porque aqui eu vou. exatamente, é isso. Vou proteger o meu terreno, Aham. eu vou estocar papel higiênico, sabe assim? Sim, sim. Que foi o que aconteceu na pandemia. Eu acho que você é uma pessoa que conseguiu, de uma forma muito sensível, usar os seus canais para ser abundante e sensível no mesmo lugar, assim. Tipo, falar da dor, reconhecer a dor, Uhum. mas falar da esperança, falar da possibilidade, ser responsável com a informação. Ai, obrigada. E aí eu acho que, claro, isso tem tudo a ver com o seu caráter, mas tem a ver também com se preparar. Sim. E aí eu acho que o convite aqui é mais um convite para você falar pra galera que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, como essas pessoas podem ser mais responsáveis com os canais dela quando elas forem plataforma. Sim. Eu acho que você tem que ser responsável, você vai ser responsável com o seu canal à medida que você é responsável na vida, né. Eu acho que tem uma busca por coerência que não é fácil, não é fácil. Porque tá todo mundo inserido no sistema, não dá pra ser hipócrita de dizer assim: "Ai, eu sou vivo uma vida pura", não existe isso. Tá todo mundo ali, né, tipo, à mercê também dessas forças maiores, né, e a gente quer sobreviver e a gente mas buscar um mínimo de coerência e de autorresponsabilidade fora e dentro da tela, eu tenho coisas que eu não faço, por exemplo, que me ofereceriam um bom dinheiro. Alguns tipos de publicidade eu não faço, não faço. Não faço bet, por exemplo. Não vou fazer bet, não vou fazer, sabe. "Ai, vai me ajudar, vai comprar uma coisa legal pra mim?" Vai, mas eu não quero, eu acho que eu prefiro fazer outras coisas, prefiro não ter tanto. Só que assim, o quanto que a gente tem a medida também do quanto a gente tem o suficiente, né. E o que é suficiente? E o que que é suficiente, exatamente, né. Então assim, é ter uma mínima de régua ética, assim, sabe. Só que essa régua ética às vezes incomoda também, sabe, enfim, umas pessoas. Incomoda. Você já perdeu oportunidades por causa da régua? Vai. Muitas, muitas, porque tem marcas que eu não faço. Tem marcas que eu não faço, porque eu sei que são totalmente associadas à devastação da Amazônia, mas assim, diretamente. Né, seria uma purista de dizer que eu faço para uma marca não, todo mundo está poluindo, todo mundo está estragando o planeta, eu inclusive no momento que eu nasci. Porém, tem umas que são diretamente associadas, né, tipo com devastação, assim, com, venda de carne ali, que a gente sabe que tá desmatando para botar boi, sabe, tipo assim, não vou fazer. Não vou fazer, mas assim, também não julgo porque quem faça, porque sei lá, cada um, quem sabe de si é si, né? Cada um seu cada qual. Porém, para mim, funciona assim. Eu acho que as pessoas que têm esses canais
de comunicação tem um desafio muito grande, porque ali elas estão vendendo produtos e elas são um produto também muitas vezes, né. E como é que você faz para vender você produto? Aí você vende a vida, você vende o filho, as relações, então tá tudo à venda ali. Mas tem um caminho de trazer boas práticas? Porque eu fico pensando, como é que a gente consegue manter a integridade? Tipo, eu entendo a necessidade. Eu falo: "Cara, gente, eu não vou ser hipócrita também, a gente quer Aham. dinheiro, a gente tá A envolvida gente nos". precisa, a gente não vive que nem largados e pelados, né. Aí só Bem que a gente queria, a guess não tem tem que habilidade. ter habilidade física para viver na floresta. Estamos sem habilidades para essa sobrevivência, mas que a gente precisa ser melhor, a gente precisa checar as informações, a Sim. gente precisa ser responsável com quem consome. Existe uma discussão grande hoje em dia no Brasil, que é se a gente regulamenta ou não a profissão de influencer, de comunicador, Sim. porque você como artista, você como atriz, o que você fala tem peso diferente, juridicamente falando. E muita gente que só tem rede social Aham. não tá nem aí, sabe, tipo, tá tirando foto com o senador na CPI e rindo, Sim, basicamente. sim. Eh, mas que a gente tem possibilidades de fazer diferente. Que eu acho que durante a tragédia no Rio Grande do Sul, você mostrou isso com muita qualidade, assim. E checar lá o número do Pix pra garantir que era a informação Sim, correta, sim. tipo, não divulgar coisas que a gente não verificou, saber que as pessoas são reais e etcétera. A gente chegou até a fazer um manual, Aham. como Creators Academy, Instituto Oiá, Eu lembro que desse a gente manual. mandou para as Aham. pessoas, falou assim: "Ó, você que é comunicador vai distribuir informação, Sim. ó, esses canais são sérios, esses são os canais oficiais", Tem muito pra tentar aproveitador no meio dessas muito, tragédias, né. né. É. A gente ainda passa por isso. Não tem muito tempo, eu acabei de ir para o Salt Summit, que Aham. aconteceu em Porto Alegre. E aí a gente estava no galpão ali, que fica aqueles galpões que ficam em frente ao Rio Guaíba, né. Sim, sim. E aí na plateia que eu estava, tinha tipo umas 150 pessoas, 200 pessoas, sei lá. E aí todo mundo, tipo, distraído, conversando, não sei o quê. Eu falei: "Gente, olha pra parede". A marca da água estava em uns 2,5 metros. Sim, Falei: "Então, se vocês estivessem aqui em abril do ano passado, estava todo mundo afogado, sim. e as bombas ainda não foram consertadas". Não foram, não Então, foram. Pelo contrário, estão subindo olha que louco. Você viu isso, que estão subindo uma coisa de inteligência artificial lá, como é que fala aquilo? Uma usina, não sei como é que fala, que é a coisa que é pra que é que guarda dados de inteligência artificial em Eldorado do Sul. um data center. Data center, foi a cidade mais atingida. Eu não sei, será que eles estão esperando que encha de novo para resfriar as máquinas? Aliás, tem agora, tipo, no Congresso Nacional, uma discussão imensa para a regulamentação de data centers no Brasil. Aham. Nos Estados Unidos já é um problema. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre famílias que a água não sai na torneira, porque os data centers estão consumindo toda a água dos aquíferos para resfriamento. Você sonha em alguma coisa no futuro da sua arte para trabalhar com isso, para trazer essa. Eu acho que todas as minhas escolhas, de uma certa forma, passam um pouco por essa cosmovisão desse mundo que eu quero ajudar, né, construir um pouquinho ali com meu filho, com as minhas coisinhas ali, minhas coisinhas. A gente tem as nossas coisinhas. Então, assim, eu vejo que, assim, se eu tô aqui e tenho esse holofote, né, você me chamou aqui e tal, por que não usar ele para construir um pouco? E então hoje eu tô num momento de transição de vida e de carreira, na verdade. Eu amo ser atriz é a minha grande medicina, é a medicina do meu corpo, eu falo que é o que me salva de não estar presa na minha cabeça, porque eu acho que eu seria uma pessoa presa na minha cabeça se não fosse essa coisa de trazer para o corpo as histórias, e eu sou uma contadora compulsiva de história. Mas eu tô entrando também como roteirista, como produtora e diretora. Vou lançar meu primeiro documentário também como diretora. Eu tenho um projeto que eu tô como roteirista, produtora e diretora não, roteirista, produtora e atriz. Então tem outros que eu tô como produtora e atriz. Então eu tô, nesse momento de transição por isso esse passo atrás, para eu conseguir fazer escolhas onde eu consiga ter uma autoralidade maior, assim.
acho que chegou a hora, né, 43 anos quase, acho que chegou a hora de contar mais. Contar as histórias que você quer contar e não só Isso. incorporar as histórias que outras. É, não ser Tá. só uma intérprete, mas ser uma contadora também. E pra gente fechar, porque eu tô muito feliz com essa conversa, ficaria muitas horas aqui, na verdade. Você tá falando sobre contar histórias e ser intérprete de histórias. Onde onde a Tainá se manifesta? Que histórias a Tainá escolhe? E quando a Tainá interpreta, que histórias você projeta de você mesma? Eu acho que eu gosto de histórias, de pessoas, de mulheres, no caso eu como atriz, né, acabo interpretando mulheres, que de alguma forma ou estão à margem de alguma coisa ou se propõem a estar contra, essa marginalização, né. Então, assim, tantas histórias que eu escolho contar não só como atriz, mas eu gosto de fazer uma crítica a essa ratoeira neoliberal que a gente entrou, tem um projeto que é bem nesse sentido, assim, mas também eu gosto dessas histórias de vitória, sabe. Eu acho que o documentário, por exemplo, que eu vou lançar é muito sobre isso, sobre a vitória de uma família transcentrada que tem um filho. Eu gosto muito da celebração também dessa dessas pessoas que são colocadas mais à margem, assim. Nossa, eu estava lendo que quando o Martim fez 5 anos, você escreveu uma carta pra ele falando sobre a cumplicidade de vocês, o lugar do silêncio, da escuta. E maternar é um desafio, assim, eu há pouco tempo decidi que eu não seria mãe, É. e eu te ouço falar que a maternidade é seu principal papel. O que você sonha para o futuro das crianças, do Martim, e como a gente pode juntos construir um mundo que cuide mais, né, desses pequenos também, garanta que eles vão ter mundo para viver. Ai, é tão duro isso, sabe, na verdade, a gente olhar para os nossos filhos hoje, nossos filhos pequenos, porque eles sabem também o que tá rolando. Não é impossível esconder isso deles. Eles que são um pouquinho maiorzinhos, aí principalmente se eles estão numa escola que traz esse conteúdo de consciência ambiental, eles sabem que os animais estão em extinção, eles sabem que o ar tá poluído, eles sabem que a Amazônia tá queimando, eles sabem. Isso traz um medo muito grande. Vocês conversam sobre isso? A gente conversa bastante. Eu levei ele em manifestação pró-Amazônia já, né, tipo, ele, enfim, faz parte também da minha vida isso e acaba que ele vê. Mas eu sempre tento dar para ele um olhar não assim: "Ó, filho, as coisas vão melhorar", mas eu falo: "Você é parte da construção da terra que a gente quer viver". Não colocando a responsabilidade nele: "Você vai lá salvar o mundo", não, isso não, mas você é parte. Entendeu? E permitir que ele sonhe, sabe? A gente sonha juntos, a gente sonha juntos um planeta onde ele vai ser adulto e o mundo vai ser mais justo, o mundo não vai ser mais tão desigual. E desenhar essas cosmovisões pede tempo, né, a gente precisa investir, não tem como. Muito obrigada por entregar integridade, presença e conseguir compartilhar de uma maneira tão especial, com o mundo não só o que você acredita, mas o que pode fazer diferença também. Eu sinto que no Cria Raiz a gente tem vontade de trazer para as pessoas mensagens que ajudem elas a se enraizarem em coisas positivas. Uhum. Eu brinco, eu falo assim, tipo, se eu fosse usar uma analogia, eu acho que a gente tá precisando de uma galera meio bambu, assim, sabe, com raízes profundas que balançam, mas não cai, Flexibilidade. que é flexível, que se adapta, e conseguir fazer isso em comunidade. No fim do dia é a resposta. Que é o mais difícil, que é o que a gente mais quer. É o que a nossa alma tá mais pedindo, eu acho, comunidade. Você não acha? Eu acho, tá mais perto de gente. E agora pra fechar de verdade, porque eu ficaria muito nessa conversa, eu tô numa pesquisa pessoal, falei, né, sobre as relações. E aí, como você faz para nutrir as suas relações? As minhas relações, olha, eu tô num momento que eu até escrevi um texto para o Substack,
eu entrei pro Substack esses dias, que é Saudades da Comunidade que Nunca Tive. Eu sou uma pessoa que eu tenho relações de 30 anos de amizade. Eu tenho de 20, tenho de 10, tem pessoas que eu conheci e me apaixonei pela pessoa, tipo assim, há 1 ano e rego a plantinha dessa relação. Mas eu sinto muita falta de estar num contexto de comunidade de verdade, assim, morando em São Paulo, assim. Eu acho que, a gente tá vivendo um corre muito louco que a gente não tem muito tempo para as outras pessoas. Então, tem algumas pessoas que eu faço questão de nutrir, assim, de regar plantinha, de às vezes dá preguiça, porque depois da pandemia a gente ficou com um pouco de preguiça de sair de casa, né. Total. É tão mais fácil ligar a televisão e ver alguma coisa ali, Pode né. scrollar. Exato. Então eu faço um esforço ativo, às vezes vou com preguiça mesmo, não da pessoa, porque eu amo a pessoa, mas vou com preguiça de sair de casa, de pegar o trânsito aqui, mas eu vou ativamente encontrar essa pessoa. Mas não tá suficiente pra mim, assim, eu não tô gostando dessa vida. Não tô gostando, eu ainda sonho em morar num contexto de comunidade mais real. Morar de fato perto de pessoas que eu goste, que pensem mais ou menos, não precisa, né, pensar igual, mas mais ou menos parecidas. É a nossa vila, né, a nossa aldeia. Eu tenho muita vontade. Se você hoje for me perguntar qual é o teu sonho, Tainéias, é ter uma aldeia. Vamos, Camila. Pô, olha, Topa, eu topo. vamos. E com o sonho de ter uma aldeia, É, acho que a gente fecha essa conversa dizendo que você pode ser a nossa aldeia. Você, com as suas opiniões, com seus comentários, com seus likes. Existe muita coisa solta pela internet, mas cria raiz com a gente, ajuda a gente a espalhar essa mensagem, ajuda a gente a mudar o mundo uma conversa por vez. Obrigada, Tainá, por estar aqui com a gente. Espero que você volte em breve. eu preciso agora eu falar de você. Você falou tanto de mim nas redes, assim, eu preciso te falar que você é uma das pessoas que eu mais admiro. Eu adoro quando o algoritmo me joga pra você. De verdade, porque eu acho que, assim, o teu trabalho é de uma integridade, de uma responsabilidade, de uma verdade tão grande, sabe. E de uma intelectualidade também, porque você não vem falando blá blá blá, uma cartilha fácil ali, você vem com estofo, sabe. E falando de coisas absolutamente pertinentes, assim, e necessárias, Camila. Parabéns. Obrigado. Nossa, Olha, significa muito pra mim. axé aqui pro teu criar raiz. Pode crescer, vamos criar raízes profundas, copas altas. Sim, Espero que a gente possa fazer floresta com mais gente, mas também cultivar a nossa hortinha com presença e cuidado. sim. Obrigada. Você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. O Cria Raiz é uma realização da Creators Academy Brasil, uma plataforma que conecta você com os biomas brasileiros. Você também pode clicar nos links disponíveis na descrição aqui desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, ajuda a gente a espalhar essa conversa. O Cria Raiz conta com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e do Instituto Arapiaú. Espero que você continue fazendo floresta com a gente. Até a próxima.